do que é feito. Louvai, ó sim, de vossa alma tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa por filha. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como nós estamos felizes porque a Bíblia tem falado ao nosso coração todos os dias e nas escolas dominicais online. Hoje estou contente com você que chega, seja bem-vindo, vamos estudar a Bíblia, e você também que já há tempos. Juntos hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque, no Velho Testamento. Nós temos 12 profetas menores, é o final do Velho, e aí começa Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Chegamos aí nele. Abacuque capítulo 3, o versículo 19, no início da meditação. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia, quem tem a impressa, aberta, e quem tem a virtual também. Capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 19. E hoje nós vamos estudar Canção da Alma. A música é muito forte, ela atinge profundamente o nosso coração. Os anjos cantam no céu e vamos cantar eternamente com Deus. Então a música é parte da nossa vida. Canção da Alma. Bíblia aberta? Então vamos ler Abacuque capítulo 3, o versículo 19. A Bíblia diz: O Senhor Deus é minha força. É minha força. Ele torna o meu andar firme como a de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Esse é o último versículo do capítulo e termina o livro com essa mensagem especial. Bíblia lida, vamos pedir a direção de Deus para o estudo de hoje. Oremos. Senhor, como é bom nós abrimos a Tua palavra e ela a todo momento fala ao nosso coração. Nós temos ouvido a Tua voz e o Senhor tem nos alimentado da Tua palavra. E nesse instante queremos pedir por todos que estão a participar da Escola Dominical. O Senhor conhece cada coração. Que a palavra possa hoje falar a nós profundamente, nos dar o alimento e nos fortalecer espiritualmente e me usa como um canal. Peçamos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Canção da Alma. A música que eu escuto cura minha dor. Então a música tem um poder muito grande, falando à nossa alma, falando ao nosso coração. E fortalece o meu espírito. Aqui diz Ricardo Costa. E quando a gente vai estudar esse tratamento musical, nós temos a chamada musicoterapia. E não é, pensamos que é algo novo, não. O Hipócrates, que é o pai da medicina, utilizava a música para auxiliar as pessoas em seus momentos de angústia, depressão, ansiedade. Platão e Aristóteles também, filósofos gregos, a utilizavam. E o próprio Platão recomendava que era muito boa a música para a saúde da mente, do corpo, e principalmente para enfrentar angústias. Isso 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, esses homens já tinham essa percepção, angústias fóbicas, angústias de medo. E olhando assim a trajetória deles, olhando para Aristóteles agora, ele descrevia que ela tinha benefícios tão grandes, a música em si, incontrolável para provocar uma cartaz de emoções. É interessante a colocação dele. E o Esculápio, que era médico, tinha o cuidado de prescrever, dar uma receita para as pessoas que tinham mentes perturbadas
através da música. O Esquirol, discípulo de Pinel, ele já dizia assim: ainda que a música não cure, ela distrai e, por conseguinte, ela alivia. Na Bíblia, nós temos uma visão, e até os musicoterapeutas falam, colocam, lá na passagem de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 23, aquele momento em que Davi está tocando a sua harpa, tocando a sua música, sua canção ali, em que o rei Saul está totalmente depressivo. E a harpa de Davi tocada, ela fazia com que a depressão desaparecesse, fosse embora, né? Aliviasse o coração do rei Saul. É claro que a música, ela faz parte da nossa vida. Todos nós temos a nossa playlist musical, em todas as épocas, né? Se eu falar assim, momento do casamento, momento do nascimento do filho, enfim, momentos da perda de alguém, porque isso faz parte, principalmente do sofrimento. Né? Nós ouvimos muita música, músicas que aliviam o nosso coração, falam, canções que falam ao nosso coração. E hoje nós vamos entrar num texto que é uma canção. Né? Uma canção. Tem a colocação da oração de Abacuque, né? No capítulo 3, mas é só o versículo 2 que é a oração. A outra parte é um texto que foi preparado para ser cantado. Acredita-se que Abacuque, o profeta, ele era um levita. Ele tinha contato direto ali em Jerusalém com o templo, né? com todo aquele momento ali especial de liturgia. E essa canção aí trabalha com o sofrimento. E é importante, quando a gente pensa em sofrimento, que todos passamos por eles. É uma coisa democrática o sofrimento. Ninguém vai escapar. Você pode estar passando aí, eu posso não estar passando, o momento eu posso estar passando, você não, enfim. Então há o sofrimento e a gente tem que estar preparado para reagir diante dessas crises que aparecem. Era difícil ali para Saul. Davi vinha, tocava a harpa e trazia o alívio. A música, a canção ali tocada trazia alívio ao coração do rei. E assim também nós temos que estar preparados, porque o sofrimento vem, e aí nós estamos num texto em que fala do sofrimento, canta o sofrimento, que é o profeta Abacuque. Se você não leu, eu gostaria de sugerir, mais uma vez, que fizesse hoje, como lição de casa da nossa Escola Dominical Online, a leitura do primeiro e do segundo capítulo. O primeiro capítulo ele trabalha questionando Deus, porque ele é chamado de profeta questionador. Ele questiona Deus por que trazer, porque Jerusalém estava cercada por Nabucodonosor, né? A Babilônia ali, eles iam ser levados para a Babilônia. E Nabucodonosor estava ali com o seu exército cercando Jerusalém. E ele questiona no capítulo, por que Deus está permitindo isso? E Deus mostra para ele na visão, para ele, olha, o povo de Israel não andou como deveria andar. Eu estou usando a nação liderada por Nabucodonosor, né? Usando a Babilônia para realmente disciplinar o meu povo. Eu não vou extinguir o meu povo, eu vou disciplinar o meu povo. Eles virão e vão... Vocês, os profetas têm falado com vocês, vocês não têm ouvido. Vocês continuam com as balanças erradas, não corretas. Os juízes não estão corretos. A liderança não está andando como Deus quer. Então virá disciplina. Isso no capítulo 1. Novamente, no capítulo 2, ele faz uma revelação ali para o profeta questionador, que o Nabucodonosor, a Babilônia, seria destruída. Eles estavam sendo usados por Deus para castigar o povo de Israel, um povo pagão, Deus estava usando, mas eles, no capítulo 2, eles descobrem, e Deus mostra a ele que Deus vai também julgar a Babilônia por todos os atos que ela cometeu, que não são da vontade de Deus. E é claro que esse é o momento 612 a.C., em que o profeta está ali perplexo diante da maldade, da opressão violenta, é aquilo que eu falei já no capítulo 1, e ele questiona, né, o Senhor, né, que está usando os caldeus para julgá-los. Então Deus mostra para ele que é necessário, a disciplina é necessária. Nós não queremos ser disciplinados, mas há momentos que tem que haver disciplina para que a pessoa possa ser mudada, transformada, o povo de Israel mudar e se voltar de coração plenamente para um Deus santo.
puro e verdadeiro. E no versículo 2 do Abacuque 1 ele diz: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vês salvar. E Deus, parece que Deus não está ouvindo, e Deus fala com ele. Mostra o porquê dele estar agindo, permitindo que esse povo viesse ali e os levasse para a Babilônia, cativos, perdesse tudo, para que eles pudessem voltar e viver dependentes de Deus. E a gente tem aí no versículo 18, né, a canção de Abacuque. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque começou a perceber que o mais importante é estar debaixo da soberania, do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. A história não está perdida. Eles estão vindo ali para disciplinar Israel, mas isso é propósito de Deus. Mas esse povo que está ali sendo usado vai ser disciplinado também. Então Abacuque começa a perceber que tudo está debaixo da soberania de Deus. Não existe coincidência. Existe providência de Deus em tudo para o bem dos seus. Deus usa o sofrimento para que eles possam se voltar a Deus e deixar de praticar coisas que desagradam a Deus e vivam a vida segundo a sua vontade. E é claro que há um texto belíssimo, que é Abacuque 2:4. Então Abacuque começa a perceber que no meio do sofrimento, das dificuldades, o mais importante é a nossa fé. E ele ressalta aí. É um texto que aparece aí, Abacuque, que aparece em Romanos, é um texto que foi usado por Lutero na Reforma. O justo viverá pela fé. Por mais que as coisas estejam totalmente contrárias a nós, a coisa difícil parece que se perdeu o controle, mas não. Deus tem a direção da história, tem a direção de tudo. E Abacuque sentiu, quando ele mostra que também o povo caldeus, que vieram ali, liderados por Nabucodonosor, eles também estarão debaixo da direção de Deus. Nada está sob o controle. Parece que os ímpios, que os maus estão vencendo, não. Deus permite a vontade permissiva com propósitos, com plano, como aconteceu com o povo de Israel. E aí nós nos deparamos com esse cântico. É o terceiro. Então, no primeiro capítulo ele questiona Deus do porquê está agindo daquela forma, e Deus mostra a ele o porquê. No capítulo 2 ele mostra que o povo que vai ser usado por Deus, que não anda à vontade de Deus, é ímpio, pagão, vai ser punido. Então, daí agora no capítulo 3, o que ele faz? É um cântico, é a canção da alma, é uma ação viva de Deus na história. E o capítulo 3 mostra isso, que Deus está agindo na história. Deus tem o controle de tudo em tempos de crise. Nos momentos de crise nós percebemos que Deus está no seu controle total de tudo que nós estamos a passar. E é claro que Abacuque 3, 1-2, ele vai relembrar aí, nesse texto, as obras de Deus, a grandeza de Deus. E o versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, por isso que é a canção da alma, é a sua canção. E o versículo 2, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra. Mesmo naquele caos que estava vivendo o povo ali, longe de Deus, em corrupções as mais variadas, ele pede, mesmo naquele momento, que haja um avivamento. Ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então ali ele lembra que Deus é justo, mas ele também é misericordioso. E ele vai continuando. Ele lembra agora que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Daí ele vem lá, o versículo 3, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Temã, Parã é ao redor. O povo saiu do Egito e vai para o monte Sinai, é a região ali ao lado do monte Sinai, Parã e Temã. Ele lembra aquele momento ali. E o versículo 4, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. E ali, quando Deus desceu no monte para apresentar os 10 mandamentos, falar com Moisés ficou 40 dias, ou resplandeceu os raios, o poder, a grandeza de Deus ali foi manifesta. Ele lembra isso. E olha bem, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Quando ele fala aí, pestilência são relembrando as pragas do Egito.
Então, o faraó não queria deixar o povo sair depois de 400 anos, ele não queria deixar. Deus teve que usar as 10 pragas, que eram combatendo os dez deuses do Egito. Então vieram águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pés animais, úlceras, chuvas e pedras, gafanhotos e mortos primogênitos. Então, o Senhor tem o poder tremendo. Ele que permite esse processo. Acabou com o Egito. Economicamente, eles estavam totalmente destruídos. Ele para e faz tremer a terra. Olha, e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso perceber. Deus está dirigindo tudo. Não adianta as pessoas fazerem maldades. Não adianta as pessoas serem iníquas, injustas. Não adianta. A ação de Deus virá. Porque Ele tem os caminhos eternos. E Ele continua. Versículo 7. De Abacuque 3 ainda. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. É tudo relembrando ali o povo no deserto, indo para a terra prometida. E agora, ele descreve também Deus como Senhor do universo e história. E ele coloca, a casa é contra os rios. E ali naquele local onde o povo de Israel estava, indo para a Canaã, os rios mais importantes, Jordão, né, o Mar Vermelho, o Nilo, que era do Egito. Então, olha, a casa é contra os rios, Senhor, que estás irados. É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos seus carros de vitória. Deus tem o controle de tudo. Está acima, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Está no poder de Deus. Mesmo o povo indo para Canaã, o Jordão foi aberto. Então nós percebemos aí a força, o poder de Deus. Ele vai relembrando nessa canção ao povo. Tiras a descoberto o teu arco e farta, está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. O versículo 10, os montes se veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar faz ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos, porque ele tem o controle de tudo. Abacuque 3 ainda, o 11, o sol e a lua param nas suas moradas. E ele lembra agora o momento em que o povo de Israel entrou, liderados por Josué, na terra prometida. E lá em Ajalon, o sol parou e a lua parou para que a batalha prosseguisse. E ele relembra isso. Olha o poder. Nós temos que alegrar-nos com o nosso Deus que controla o sol e a lua, ao resplandecer a luz das suas flechas similantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira cálculo aos pés das nações. Hoje nós vivemos são mais de 200 nações que são ligadas à ONU, e há nações que não. Então todas essas nações da terra estão debaixo da direção de Deus. Podem agir honestamente, com integridade, podem agir desonestamente, mas Deus está vendo, observando tudo. Ele tem o controle de tudo e nada é feito se não for pela vontade permissiva de Deus. E o versículo 3, capítulo 3, versículo 13, melhor dizendo, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres do telhado da casa do perverso e descobre de todo o fundamento. É maravilhoso ver o ungido escolhido, né? Nós somos escolhidos por Deus, para sermos o povo de Deus. Isso é primordial, eu sou escolhido antes da fundação do mundo. E o meu nome já está escrito no livro da vida. Cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, quais, como tempestade, avança para me destruir, regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. E o 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então ele tem o controle de tudo, de toda a natureza, porque foi ele que criou a natureza. Observemos que, canção da alma, e a gente lendo o texto, essa canção, que é para ser cantada, que foi cantada pelo povo de Israel, nós não sabemos a música, mas ela foi cantada, essa canção da alma. Nós descobrimos a primeira coisa importante, canção da alma, é uma canção de confiança em Deus em tempos de crise.
primordial a nossa confiança em tempos de crise. O versículo 17, ele traduz bem isso. Ainda que a figueira não floresça. Olha que cântico, que letra. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. É claro que a canção de confiança em tempos de crise. Você não está vendo nada, é desértico, as coisas estão destruídas, a doença está a nos atacar, nós estamos cheios de remédios, nós estamos cheios de problemas e dificuldades, estamos vivendo isso, mas é primordial a nossa confiança em tempos de crise, porque o mais importante nessa vida é a nossa fé em Deus, ela é o nosso sustento. Nós já aprendemos aí inicialmente que o justo viverá pela fé. Tempo de injustiça sempre existiu, sempre existirá, enquanto Jesus Cristo não voltar para nos levar. Opressão, escassez. Vivemos momentos assim de escassez em termos materiais e em termos de moral, em termos de integridade. Vivemos um momento complexo. Lá naquela época as balanças não eram justas, os juízes não eram justos. Os sacerdotes não andavam com a vontade de Deus, os profetas, muitos deles eram falsos profetas. Nós vivemos dias similares, mas lembre bem, a nossa confiança permanece em Deus, não nas circunstâncias que nos rodeiam. E ele coloca ainda para nós que quando a gente não entende o plano divino, né, é complexo. Mas a partir de que ele entendeu ali, você lê o primeiro capítulo, ele fala, Deus mostra a ele, olha, é uma nação iníqua, mas o povo precisa ser disciplinado. Depois ele mostra no segundo capítulo, eles vão ser disciplinados. Né? Eles vão ser disciplinados. Os que estão fazendo isso, estão sendo usados por mim, vão ter. Daí no terceiro ele entende que o mais importante na hora da crise é a fé. O justo viverá pela fé. E ele se alegra no Senhor. É tão importante ter o Senhor na nossa vida, ter Deus conosco nos momentos de crise, é o mais básico para tudo, porque ele nos dá a força, ele é o dono de tudo, a ele pertence tudo, e ele é que governa tudo. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Aonde que eu vá no mais profundo do universo, ele está lá no mais alto do universo, no mais profundo do mar, ele está lá também. É o que o salmista coloca para nós agora. O mais importante é a nossa confiança, porque o justo vive pela fé e se alegra em Deus. E nós temos na Bíblia exemplos de homens que passaram por crises difíceis, complexas. E no seu coração havia a música celestial, a música do Espírito Santo, presente ali, tocando. O rei Ezequias tomou medidas impopulares, confiando no Senhor. O rei Ezequias enfrentou um exército de 185 mil homens ao redor dele, de Jerusalém. E ali estavam os assírios. E ele guerreou contra eles. E observemos que o rei Ezequias também ficou doente. E o profeta Isaías foi até ele e disse, você vai ter mais 15 anos. O profeta Isaías foi até ele avisando, né, que Deus estaria guiando, guardando, protegendo, teria libertação. E o profeta Ezequias, o Isaías ali naquele momento, que tem contato com ele, não é? Ele chora sabendo que tem uma doença ali mortal, que ele estava com uma doença mortal. Daí, Deus, mesmo antes de Isaías sair dali de Jerusalém, volta e avisa, você vai ter mais 15 anos. Então, esse homem, né, e quando nós lemos o Salmo 116, aí fica uma lição de casa para os irmãos. É aquele momento em que ele só tem a parede. Então ali, quando ele sabe que ele vai morrer, está naquelas condições ali, a doença é uma doença mortal, ele só tem a parede, ele se volta para a parede e ele confia em Deus, entrega a sua vida a Deus, e o profeta volta e avisa Ezequias, o rei Ezequias, que ele vai ter mais 15 anos de vida e que ele vai ser curado. E que ele vai derrotar aquele exército. E olha bem o poder de Deus. Deus manda um anjo vem e
elimina 185 mil homens que estavam ali, os assírios estavam ali para derrotar Jerusalém, e um anjo elimina todos, e ele tem alegria, ele pode cantar, ele pode ir ao templo, curado fisicamente, e também a nação está livre do poder dos assírios. E aí no 2 Coríntios capítulo 18, versículo 5, nos deparamos. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis da terra, de Judá, nem antes e nem depois dele. Nós temos um outro exemplo também, nós já estudamos isso, Jó. Confiança inabalável em Deus, mesmo perdendo a família, perdendo em primeiro lugar, perdendo todos os bens, perdendo a família, perdendo a sua saúde. Mas ele não pecou contra Deus, ele confiou em Deus. E em Jó 2,10, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Quer dizer, na hora da crise a gente tem a fé. É o que manteve firme Jó ali, sem família, sem bens e sem a saúde. Aceitaremos bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E ele faz uma profecia maravilhosa ali no seu livro. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí falando, já profetizando a vinda de Jesus. Queria morrer e ressuscitar. Aí o exemplo de um homem de confiança plena em Deus em tempos difíceis. E o povo, é claro, o povo de Deus é vitorioso. E nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o mais importante é a nossa fé em Deus, é um dom dado por Deus, e o amor dele para conosco. E em Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39, o apóstolo São Paulo fala a nós. Mas em tudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio de graça de Jesus que nos amou. E ainda o versículo 38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tão bom saber essa fé que Ele dá a nós em momentos bons, maravilhosos, mas momentos difíceis, de crises. Como estiveram esses homens, Ezequias, Jó, e eu poderia citar muitos outros na Bíblia. O apóstolo São Paulo mesmo dizia, para mim o ver é Cristo, morrer é lucro, né? E a segurança, tudo posso naquele que me fortalece. São essas palavras do apóstolo São Paulo. E é claro, a grande questão é, quais são as principais crises de hoje? Como enfrentá-las? Cada um de nós sabe as suas crises, está enfrentando crises, eu enfrento crises, os irmãos estão enfrentando crises, mas lembre-se bem, essa confissão de confiança de Abacuque é um conforto para nós. E a gente vê aí que a fé foi sustentação e o amor de Deus em relação ao seu povo. E a segurança de que Deus está no controle, a soberania de Deus está em tudo. Mas vejam bem, em segundo lugar, a canção da alma, aí cantada pelo profeta Abacuque e pelo povo de Israel, é uma demonstração de alegria em tempos difíceis. A alegria que a gente tem é uma alegria espiritual, uma alegria que vem de Deus. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que estavam com doenças gravíssimas. As visitava e elas estavam ali. Havia uma alegria, mesmo ali, em meio às dores, há uma alegria espiritual, um fortalecimento espiritual. Porque a confiança delas em Deus é maior do que tudo. E é o que nos dá alento e força para passar por qualquer situação. E a alegria que vem de Deus. E observemos aí, no versículo 18. Mesmo ali, o cerco estava sendo feito. Eles iam ser levados, né? Aí é o pré-exílio, aquele momento em que Judá vai ser levado. E o que acontece aí? Vai para a Babilônia. E porque Israel, outro reino, já tinha sido levado pelos assírios. E aí o versículo 18 de Abacuque 3, essa canção, traz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Era uma canção
de alguém que está marcado pela dor, sente que os tempos são difíceis, mas eu me alegro no Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, em nível de município, em nível de estado, em nível de Brasil. Estamos vivendo dias difíceis, mas a gente sabe que há uma alegria espiritual dada pelo Senhor. E os momentos de perseguição, lutas, aflições, é interessante que é o momento que o povo mais adora a Deus. É o momento que a gente mais busca o Senhor Deus. E é claro que procura alternativas para solucionar. A gente busca tratamentos, a gente busca aconselhamentos, buscamos orações, nós buscamos recursos, mas nós estamos adorando a Deus. É o momento que a nossa fé amplia, aumenta, nós aprendemos a descansar em Deus, a nos entregar plenamente a Deus. Mas e é interessante que quanto mais íntimos de Deus nos tornamos, mais adoramos a Deus, que é o que estava acontecendo ali com a canção e com o profeta Abacuque exortando o seu povo. A alegria estava no coração. Venha o que vier. Passemos pelo que possamos passar, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente vê aí alguns exemplos também de pessoas que demonstraram alegria em tempos difíceis. E quando fala em canção, cantar, eu já me lembro do apóstolo São Paulo e Silas, que foram presos ali em Filipos. E lá dentro da prisão, olha o que diz o texto, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mesmo ali, eles foram açoitados, com feridos no corpo fisicamente, mas espiritualmente fortalecidos cada vez mais por Deus, porque eram dignos de sofrer por amor a Cristo. Cantavam hinos e outros presos os escutavam. E Deus fez um milagre ali naquele momento. Olha que interessante. Deus fez um milagre. Houve um terremoto e romperam as cadeias. E o mais importante ali foi que o carcereiro e toda a sua família conheceram Jesus. Graças à instrumentalidade de Paulo e Silas ali em Filipos, ali naquela prisão, ele conseguiu ganhá-los para o Senhor Jesus. Mas a gente tem também outro exemplo, que é Jesus, que recomendou isso para nós. Jesus recomendou que a alegria, a gratidão a Deus por tudo, mesmo pelos momentos difíceis, porque os momentos difíceis fazem nos fortalecer, faz a nossa fé aumentar em Deus. E em Mateus capítulo 5, 10 a 12, orientação de Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não se preocupe com as justiças, elas virão. Mas lembre-se que nós que andamos, teremos o reino dos céus. Os que são injustos, se não aceitarem Jesus, não vão estar conosco na eternidade. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aí nós temos esse exemplo. Por isso, ora, sem Deus, as pessoas agem ao contrário. Sem Deus, imersos nos vícios, arruinam suas vidas. Nós estamos aí vendo a violência em todas as áreas, em todos os sentidos, em todas as classes sociais, em nível de Brasil e em nível de mundo. Vidas arruinadas por práticas de assassinatos, por homicídios, e blasfemam contra Deus. Porque a vida sem Deus é terrível. O homem só tem sentido a sua vida se ele está em Deus. E ainda, de que maneira uma pessoa pode demonstrar alegria até mesmo nas horas de crise? Quando ela tem a segurança de Deus presente na sua vida. Quando nós temos Jesus Cristo como Senhor, dono da nossa vida. Nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão. Ele passa a morar no nosso coração. O Espírito Santo habita em nós. E ele nos dá uma capacitação para passar mesmo nas doenças mais graves, nos problemas mais sérios, nas maiores dificuldades, nas injustiças em todas as áreas. O Senhor está conosco. Ele é a nossa força. E em todas as épocas ele sustentou aqueles que o serviam. E aqueles que já passaram por tudo isso já estão na eternidade nos aguardando, nos esperando. Mas veja bem, canção da alma.
E é isso que o profeta Abacuque aprendeu com o Senhor, não é? Ele aprendeu que a confiança em tempo de crise, cantar essa confiança em tempo de crise. Ele aprendeu que há uma alegria espiritual, né? Se alegra no Senhor. Às vezes, bem, em terceiro lugar, uma certeza de vitória em tempos de crise. E Abacuque 3,19, último versículo do capítulo, que fecha o livro e traduz a experiência do profeta com Deus, as suas visões, e nos traz esse canto para nós hoje, essa canção da alma. A alma do profeta estava feliz. Acredita-se que com a invasão ele tenha vindo a partir para a eternidade. Não se tem mais notícia de Abacuque, mas não tem problema. Ele deixou a palavra para falar a nós hoje, né? Ele viveu 612 a.C. Então vejam bem, o que ele aprendeu ali trouxe para nós 2024. E aí diz o texto, Abacuque 3,19. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E aí a gente começa a perceber a alegria dele inabalável, né? E o profeta aí mostra que no Senhor nós temos a vitória. E Deus concede vitória a nós. Que é o mais importante, a vitória em Deus. E nós percebemos aí que ele fala, os meus pés como da corça. A corça é um tipo de veado muito comum naquela região, que tinha uma velocidade em tudo, né, no andar, e ia para os montes. Então, Deus os leva. E é importante, nos momentos de crise, não olhar para os lados, mas olhar para cima, olhar para Deus. Porque é de cima que vem a força. Então, ele me leva para os altos, né? Lá do alto eu estarei vendo o poder, a grandeza de Deus. E o olhar nosso não é para o problema em si, porque o nosso problema não é maior do que Deus, mas é olhar para Deus, que é maior que todos os nossos problemas. E Davi canta lá no Salmo 118, versículo 13 e 14. Iam empurrando para me derrubar, mas o Senhor me socorreu. Não se preocupe, estão tentando nos derrubar, principalmente nós que servimos a Deus. Estão tentando nos denigrir, mas não se preocupe. Eles tentam derrubar, mas o Senhor nos socorre. E ainda, o Senhor é minha força e meu cântico. Ele foi a minha salvação. Ele é a nossa salvação. Agora veja bem, e ao olhar ao redor, nós vemos tudo o que Abacuque observou. Abacuque olhou, olhando para o redor, olhando para a realidade que a gente vive socialmente hoje, nós vemos a escassez, as crises, as adversidades, os problemas se avolumando cada vez mais. Agora veja bem, a esperança do cristão reside unicamente no Senhor. Então aquilo que nós aprendemos há pouco, não olhamos para os problemas, não olhamos para a adversidade, olhamos para cima. Porque é lá que está o autor e consumador da nossa fé, é lá que está o Criador de todas as coisas, é lá que está o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos liberta, que faz milagres em nossa vida e tem feito a nossa vida um milagre, guiados por Deus. E a esperança do cristão reside unicamente no Senhor, em qualquer realidade, boa ou ruim, é no Senhor. Agora veja bem, concluindo, a exemplo de Abacuque, vamos enfrentar sem murmuração. Deus não se agrada de reclamação, murmuração ou desespero, mas confiante na ação libertadora do Senhor. Nós vivemos confiantes nessa sua libertação, que o Senhor nos dá libertação. E o nosso papel é ir aos aflitos, como estamos fazendo hoje. Talvez você esteja em aflição, esteja enfrentando crises, como o Abacuque estava enfrentando. E nós estamos aqui pela palavra de Deus, lembrando que a nossa esperança está no Senhor. Seja em qualquer realidade da sua vida, que você está a passar agora. E é exemplo de Abacuque. Ele era um porta-voz da esperança. Mesmo ali cercado Jerusalém seria levado, eles iriam cativos, iam passar por todas aquelas situações, ele sabia de tudo. Deus já tinha mostrado a ele, mas ele confiava em Deus, ele descansava em Deus, porque ele sabia que o justo viverá pela fé. Ele tinha esperança em Deus, e esse é o nosso papel hoje, levar essa esperança em Deus em qualquer situação em nossa vida. Que possamos realmente ter uma canção da alma, confiante, né? Uma canção de confiança em Deus plena, descansando nele plenamente
e vivendo uma vida agradável a Ele, cumprindo a nossa missão e sendo como Abacuque, porta-voz de esperança àqueles que precisam da graça de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Vejo a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar.
Boa tarde a todos. Estaremos agora em oração por todas as causas que as mulheres que oram têm se derramado diante do Senhor Deus, por todos os pedidos feitos. Nós nos colocamos aqui como reparadoras de brechas com nossas orações por todas essas pessoas. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesta hora, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, de sermos teus filhos, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande bênção que é a nossa salvação em Cristo Jesus, que é termos um Pai, um Deus tão maravilhoso quanto Tu és, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua sabedoria, Senhor, pelo Teu discernimento, pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós, Senhor, sempre que nos deparamos com uma situação adversa, com quaisquer enfrentamentos, Senhor, que a vida nos impõe, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e temos um Deus maravilhoso, que nos ouve, Senhor, que está conosco sempre, nos guardando, nos protegendo. Pai, de uma forma especial, Senhor, eu quero te agradecer pela escola dominical online, pelas vidas que têm sido alcançadas, Senhor, por esse ministério tão abençoado, pelas pessoas, Pai, que têm tido a oportunidade de ouvir da Tua palavra, porque muitas vezes elas têm algum impedimento para sair de casa, para buscar uma igreja, e talvez se não fosse dessa forma, elas não ouviriam a Tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos por isso, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti e pedimos, Pai, que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue colocando pessoas, Senhor, que estejam necessitando das nossas orações, que o Senhor continue colocando-as em nossos caminhos, Pai, que nós possamos, Senhor, exercer esse ministério da forma que melhor te agrade, que nós possamos, Senhor, através desse ministério e da Tua maravilhosa benignidade e bondade, alcançar muitas vidas, Senhor, que estão sofrendo e que estão com problemas, ó Pai. Senhor, agora eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todas as causas que nos têm sido colocadas e nós colocamos agora em Teu altar, Pai, para que o Senhor possa receber, para que o Senhor possa estar agindo, Pai, estar liberando, Senhor, todos esses pedidos. São pessoas que Te amam, Pai, são pessoas que Te servem, mas são pessoas que dependem totalmente da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, Pai. Todos nós dependemos de Ti, Senhor, e sem Ti, Pai, nós nada seríamos, Pai. Senhor, eu quero Te pedir pelo bebezinho Alexander, da Débora, Pai, que está lá do outro lado do mundo, mas que tem enfrentado essa situação, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor já agiu, Pai. E agora, Senhor, diante do Teu agir, diante da Tua misericórdia, nós pedimos, guarda a Débora e guarda o Alexander, Pai, para que ele fique bem até a hora do nascimento, Pai, a hora em que o Senhor determinar para que ele venha a esse mundo, Senhor. Guarda esse bebê, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes planos com a vida dele, que o Senhor tem grandes propósitos, sabemos da família abençoada que ele faz parte e sabemos, Senhor, quais são e quantos são os Seus grandes planos. Por isso, Senhor, guarda a Débora e guarda o Alexander de uma forma toda especial. Senhor, nós pedimos pela vida da irmã Janice, que vai falar sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, Pai. Que ela possa ser grandemente usada, Pai, como ela tem sido até hoje, Senhor. Que ela possa, Senhor, alcançar corações, alcançar vidas com essa fala e principalmente, Senhor, testemunhar quão bom e quão maravilhoso é Te servir, Pai, e Te amar e ter um Deus tão maravilhoso quanto Tu és, Senhor. Da mesma forma, nós pedimos pelo irmão Joani, que tem sido tão usado com a escola dominical online, esse ministério que esses dois irmãos abraçaram, Senhor, com tanto amor, com tanto empenho, com tanta dedicação. Que o Senhor os abençoe grandemente, Pai, nesse ministério, Senhor.
Pai, da mesma forma nós queremos te pedir pela jornalista Adriana de Tietê, que está enfrentando um câncer na medula, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, orientar os médicos. O Senhor é o médico dos médicos, Pai, e que o Senhor possa curá-la segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós colocamos diante de ti, Pai, e desde já nós agradecemos pela cura da jornalista Adriana, Pai. Nós pedimos pela Cristiane, irmã da irmã Leonice, Pai, tão querida, uma mulher tão de Deus, tão usada por ti, Pai, mas ela está enfrentando problemas com sua saúde emocional. Que o Senhor possa, Senhor, curá-la, que o Senhor possa curar o coração, a mente, Senhor, que o Senhor possa trazer para ela alívio, Pai. Nós te pedimos. Pedimos pelo Senhor Darcy de Lima, que se recuperou, que o Senhor possa estar agora acompanhando esse período dele de convalescência, em que ele vai ficar se restabelecendo. Vimos que são muitos dias, mas que o Senhor se faça presente e que o Senhor o fortaleça, Pai, a cada minuto, Senhor, desses dias, e que ele seja renovado, Pai, por ti, Senhor, e que ele possa logo, logo testemunhar a obra que o Senhor tem feito na vida dele. Senhor, nós queremos te pedir pelas pessoas que estão lutando, Pai, contra um câncer. Aqui eu cito o Renato Milan, a Juliana Matos, a Shirley, a Elias, a Elis, desculpe, a Jéssica e a irmã Ivani, Pai. Todos no enfrentamento de quimio, enfrentando essa doença, mas nós sabemos, Pai, que a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? E nós pedimos o teu agir, Senhor, nessa situação, Pai. Pedimos pela família da irmã Heloína, que o Senhor possa abençoar essa família tão amada por nós, tão querida, tão especial, que o Senhor possa, Senhor, agir ali e resolver, Senhor, todos os problemas que eles têm enfrentado. E dessa forma nós te agradecemos pela cura do Dom, porque o Senhor se fez presente e curou aquele bebezinho tão lindo. Obrigada, Jesus. Pedimos também, Senhor, pelos missionários espalhados por todo o mundo, que o Senhor os abençoe. Os tempos estão difíceis, os dias estão difíceis, Pai, mas nós colocamos tudo isso em Teu nome, Pai. E desde já, Senhor, nós te agradecemos. Muito, muito obrigada, Jesus, porque nós podemos orar e entregar a Ti, Senhor, tudo isso. Nós oramos no Teu nome santo, precioso e bendito. Amém, Jesus. Amém.